Olá, amados aqui da Sala de Justiça. O nosso caso de hoje é sobre Susan Borman e começa oficialmente em 24 de dezembro de 2000, em Los Angeles, quando o corpo da escritora e jornalista foi encontrado dentro da sua própria casa. Susan havia sido morta com um tiro na parte de trás da cabeça. O tiro foi na sua nuca, em um estilo que imediatamente levantou suspeitas de execução. Não havia sinais de arrombamento, luta ou roubo, o que indicava que ela provavelmente conhecia o assassino e o deixou entrar voluntariamente. E se você gosta de histórias de crimes reais, você está no lugar certo. Já deixe seu like, seu comentário, se inscreva e compartilhe. E para quem não me conhece ainda, o meu nome é Solange Benite. Aqui no canal da Sala de Justiça, eu conto e reconto crimes reais para quem gosta de True Crime. Agora, vem comigo que no caminho eu te explico como tudo isso aconteceu. E enquanto isso, na Sala de Justiça... Amados, olham só. A Susan não era uma pessoa comum. Ela era filha de um gangster ligado à máfia de Las Vegas. Vocês acreditam? E ela cresceu cercada por crime, poder e segredos. Na vida adulta, ela tornou-se escritora e manteve uma amizade antiga e íntima com um milionário excêntrico. O nome dele era Robert Durst. No momento de sua morte, Susan estava sendo investigada informalmente por possíveis conexões com o desaparecimento da esposa de Durst, Kathleen McCormack, ocorrido em 1982. O detalhe mais perturbador é que Susan morreu poucos dias antes de ser interrogada oficialmente pela polícia sobre esse desaparecimento, transformando seu assassinato em uma peça central de um quebra-cabeça muito maior. Logo após a descoberta do corpo de Susan, os investigadores notaram um detalhe que se tornaria icônico no caso. Um bilhete enviado à polícia, escrito à mão, alertando sobre a existência de um cadáver na casa de Susan. O erro de ortografia na palavra cadáver chamou a atenção, pois o mesmo erro havia aparecido em uma carta anônima enviada anos antes, relacionada ao desaparecimento da esposa de Robert Durst. A ligação entre Susan e Robert passou de especulação para suspeita concreta. Apesar disso, naquele momento, não havia provas suficientes para acusá-lo formalmente. O caso permaneceu sem solução por anos, enquanto Robert seguia sua vida envolto em comportamentos estranhos, prisões por crimes menores e declarações contraditórias. A história ganhou um novo fôlego mais de uma década depois, quando cineastas começaram a investigar a vida de Robert para um documentário, sem imaginar que isso acabaria reabrindo oficialmente um homicídio arquivado. Em 2015, a série documental The Jinx mudou completamente o rumo do caso Susan Borman. Durante as gravações, Robert Durst concordou em dar entrevistas longas e detalhadas, acreditando que conseguiria controlar a narrativa. No entanto, documentos inéditos, perícias caligráficas e contradições públicas começaram a cercá-lo. O momento mais chocante ocorreu quando, acreditando que seu microfone estava desligado, Robert murmurou frases interpretadas como uma confissão indireta. Poucas horas antes da exibição do último episódio da série, ele foi preso. O julgamento revelou que Susan havia atuado como protetora de Robert por décadas, ajudando-o a encobrir eventos do passado, inclusive o desaparecimento da esposa. Segundo a promotoria, quando Susan se tornou um risco por estar prestes a falar com as autoridades, ela foi silenciada. Para aprofundar ainda mais sobre o caso de Susan, é essencial entender a relação de dependência emocional e histórica que ela mantinha com Robert. Os dois se conheceram ainda jovens, em Nova York, e construíram uma amizade baseada em segredos, lealdade extrema e silêncio mútuo. Susan conhecia detalhes íntimos da vida de Robert, incluindo episódios obscuros envolvendo sua esposa Kathleen, que desapareceu misteriosamente em 1982. Ao longo dos anos, Susan
agiu como uma espécie de guardiã da imagem de Robert, falando com jornalistas, afastando curiosos e sustentando versões convenientes dos fatos. No entanto, com o avanço das investigações sobre o desaparecimento de Kathleen no final dos anos de 1990, Susan passou a demonstrar ansiedade e medo. Amigos próximos relataram que ela se sentia pressionada, financeiramente dependente de Robert e, ao mesmo tempo, consciente de que sabia demais. Esse equilíbrio frágil entre proteção e ameaça silenciosa é apontado como o verdadeiro estopim para sua morte. Outro detalhe crucial envolve a situação financeira de Susan nos meses que antecederam o assassinato. Apesar de vir de uma família ligada ao crime organizado, ela enfrentava dificuldades econômicas e recebia dinheiro regularmente de Robert. Transferências bancárias, cheques e pagamentos indiretos reforçaram a tese de que ele mantinha sob controle financeiro, garantindo seu silêncio. Pouco antes de morrer, Susan comentou com conhecidos que estava cansada de mentir e que se sentia usada. Ao mesmo tempo, investigadores descobriam que ela havia sido contatada por autoridades do estado de Nova York para conversar formalmente sobre Kathleen. E esse detalhe, amados, foi decisivo. Susan foi assassinada poucos dias antes desse depoimento acontecer. Para a promotoria, a sequência temporal não foi coincidência, mas sim uma resposta direta ao risco iminente de exposição de segredos que Robert tentava manter enterrados havia quase 2 décadas. Durante o julgamento, surgiram detalhes técnicos que tornariam o caso ainda mais perturbador. Peritos demonstraram que o tiro que matou Susan foi disparado a queima-roupa por alguém que estava calmo, próximo e confiante, reforçando a ideia de que não houve confronto. A caligrafia do bilhete enviado à polícia foi analisada por especialistas que concluíram que havia fortes semelhanças com a escrita de Robert, incluindo o famoso erro ortográfico que já aparecia em documentos antigos ligado a ele. Além disso, registros de viagem mostraram que Robert estava em Los Angeles no período do crime, contrariando versões que ele mesmo havia apresentado ao longo dos anos. Cada uma dessas peças, isoladamente, poderia parecer circunstancial, mas juntas formaram um mosaico incriminador, extremamente sólido, desmontando décadas de renegação pública. O impacto cultural do caso Susan Berman vai além da condenação de Robert Durst. Em 2020, Robert Durst foi considerado culpado pelo assassinato de Susan Borman. A condenação de Robert à prisão perpétua marcou o encerramento definitivo de um dos casos mais emblemáticos de true crime moderno. Susan Berman deixou de ser apenas uma vítima secundária em uma história maior que passou a ser conhecida como peça central de uma teia de mentiras, lealdade tóxica e violência silenciosa. O caso expôs como poder, dinheiro e influência podem atrasar a justiça por décadas, mas também mostrou o impacto da mídia investigativa na resolução de crimes reais. A história de Susan é perturbadora porque mistura amizade, traição e medo em níveis extremos. Sua morte não foi aleatória, foi estratégica. E a forma como o caso foi finalmente solucionado, 20 anos depois, transformou esse crime em um marco cultural, lembrando que segredos enterrados sempre encontram uma maneira de vir à tona, mesmo quando protegidos por fortunas e décadas de silêncio. Ele marcou uma virada no true crime contemporâneo, mostrando como documentários, mídia investigativa e persistência jornalística podem reabrir casos aparentemente enterrados. A série The Jinx, da HBO, não criou o crime, mas expôs contradições, reacendeu investigações e colocou pressão pública suficiente para que autoridades revisassem provas ignoradas por anos. Susan, que durante muito tempo foi vista apenas como uma cúmplice silenciosa,
passou a ser conhecida como uma vítima de um ciclo de manipulação, medo e controle. Sua história é uma aula brutal sobre como relações tóxicas podem durar décadas e terminar de forma fatal. O caso permanece relevante porque revela que, mesmo quando a justiça parece distante, a verdade continua acumulando força, esperando apenas o momento certo para emergir. Amados, o caso Susan Borman envolve o assassinato dela em 2000, em Beverly Hills, orquestrado pelo milionário Robert Durst. Robert era amigo dela, mas como ela sabia demais sobre os segredos mais sórdidos dele, vamos dizer assim, ele decidiu tirar ela de cena. O pior é que ela foi morta um dia antes de depor a polícia sobre o desaparecimento de Kate Durst, esposa de Robert, ocorrido em 1982. Após o julgamento de 2 anos, Robert foi condenado à prisão perpétua em 2021. Porém, ele faleceu em janeiro de 2022, aos 78 anos, no Hospital do Sistema Prisional da Califórnia, de causas naturais. Amados, esse caso destacou a impunidade de longa data de Robert Durst, que também foi absolvido anteriormente pela morte de um vizinho no Texas. Ele também nunca foi processado pelo desaparecimento de sua primeira esposa. Meus amados, vou fazer agora um resumo dos pontos principais do caso para vocês, ok? Susan Borman era filha de um mafioso de Las Vegas, escritora e atuava como confidente e, por vezes, porta-voz de Robert Durst. A polícia de Nova York planejava interrogar Susan sobre o desaparecimento de Kathleen Durst, esposa de Robert, ocorrido em 1982. Em 2015, os produtores de The Jinx encontraram uma carta de Durst com um erro ortográfico idêntico a um bilhete anônimo enviado à polícia indicando o local do corpo de Susan. No último episódio, Durst foi gravado no banheiro dizendo: "Pronto, te pegaram. E matei todos, claro." Durst foi condenado à prisão perpétua em 2021. Ele morreu em janeiro de 2022, aos 78 anos, por causas naturais, enquanto estava sob custódia. Amados, esse Robert é o verdadeiro amigo da onça. Eu, hein? Quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês já viram a série The Jinx no HBO sobre este caso? Me conte aí nos comentários. Será que Robert foi o responsável pelo desaparecimento de sua esposa Kate? Comente sobre isso também. Então é isso, amados. Esse foi o nosso caso de hoje. O que vocês acharam? O Robert Durst era ou não amigo da onça? Eu, hein? Quem tem um amigo desse não precisa de inimigo. Assim diz o ditado. E eu concordo. Vocês gostaram dessa história? 20 anos após a história foi solucionada, a justiça foi feita no caso de Susan. Mas no caso de Kate, infelizmente não. É isso. Muito obrigada por sua presença aqui. Quero aproveitar este momento para agradecer a todos os meus inscritos aqui do canal. Muito obrigada. E se você se interessa por histórias de crimes reais, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, compartilhe para mais pessoas porque isso me ajuda muito. Lembrando que os vídeos aqui da Sala de Justiça também são podcast e você pode ouvir quando e onde quiser. Não perca os próximos episódios porque histórias assim você só encontra aqui, na Sala de Justiça. Beijos da Sol e até a próxima.